Amém. Boa noite, meus irmãos. Glória a Deus. Como de praxe, tem que falar que eu estou muito feliz de estar aqui esta noite. Os jovens ficam brincando comigo, dizem que esse é meu bordão agora, né? Que sempre que eu vou iniciar uma fala, diante de algum momento, eu falo que eu estou muito feliz. E, de fato, estou muito feliz esta noite por poder estar aqui para compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado ao meu coração, um pouco daquilo que eu tenho vivido no Senhor. Isso é importante, a gente falar daquilo que a gente está vivendo. A gente fala com mais propriedade, acredito eu. E motivo também da minha felicidade é de poder ministrar no mesmo dia que o coral ministrou os louvores aqui. Eu me senti feliz, lisonjeado, para usar uma palavra mais culta aí, né? Porque o coral passa essa impressão, pelo menos para mim, de algo mais sofisticado aí. Vou ter até uma roupa diferente aqui, um sapato social. Irmãos, o sapato está acabando com o meu pé aqui, eu já não estou conseguindo mais andar. Mas tenho me esforçado para ser um pouco mais social aí e passar essa imagem aí. Amém? Vou pedir para os irmãos estarem abrindo suas Bíblias no livro de João, capítulo 16, versículo 33, que é o último versículo. João 16, 33. Amém? Acharam, irmãos? Glória a Deus, então. Diz assim: Disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por essa oportunidade. Senhor, obrigado pelos dízimos e ofertas. Obrigado por cada momento que foi aqui apresentado perante o Senhor, Pai. Que neste momento, Pai, seja o Senhor tomando a minha vida, Pai, falando, Pai, com a Tua igreja através de mim. Me coloco totalmente à disposição do Senhor, dizendo que eu sou o Teu servo, e faz de mim apenas um canal para fluir, então, o Teu poder, Pai. E, Pai, ao ministrar aqui, que o primeiro ouvinte, Pai, e que venha obedecer em primeiro lugar, seja eu, Pai, em nome de Jesus. Assim eu oro e te agradeço. Amém, Senhor Deus. A gente tem 30 minutinhos aí. O Ianon me perguntou quanto tempo que eu ia pregar. O que Deus falou comigo? Eu falei que era 2h30. Então, já se programa aí. Tá brincando, irmãos. Mas está na direção do Senhor. Vou tentar ser o mais breve possível. Até porque eu também estou com fome. Daqui a pouco é a hora do rango, mas nesse momento é a hora de um alimento diferente. Amém? O texto diz então: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo. Jesus diz: Jesus, venceu o mundo. A gente falar um pouquinho só do contexto antes da gente entrar na mensagem. Jesus está aqui reunido com os seus discípulos ao ponto de ser entregue. Esse é um dos últimos momentos ali, ele com seus discípulos, antes da crucificação, da iniciar a crucificação. E Jesus passa últimas orientações a eles. Jesus fala que eles seriam perseguidos, que eles seriam maltratados, seriam agredidos, até mortos por conta do seu nome. Jesus também passa algumas orientações para eles dizendo que ele então iria morrer, iria ser levado ao céu, mas para eles não se preocuparem, porque Jesus não os deixaria na condição de órfãos, pois ele iria, mas deixaria o Consolador, o Confortador, nosso advogado, nosso conselheiro, chamado Espírito Santo. E quem aqui tem o Espírito Santo? Levanta a mão aí, só para o... Glória a Deus, irmãos. Todo mundo aqui tem o Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. O Espírito Santo, então, paira neste lugar. Paira sobre essas cadeiras. Ele está aqui, dentro de mim e de você,
Por isso nós não o convidamos, pois ele já mora, ele já habita dentro de nós. Amém? E Jesus também fala com ele sobre o relacionamento com Deus. E logo no fim do versículo, que é esse último versículo que nós lemos, o 33, não vou ficar repetindo essa palavra porque minha língua é um pouco presa. Jesus nos dá uma palavra também de consolo, irmãos, dizendo que em meio a essas tribulações nós devemos ter bom ânimo. Amém? E vamos entender então um pouco sobre ânimo no Senhor. Glória a Deus. Essa palavra hoje, irmãos, ela é bem específica. Ela é para você que, assim como eu, muitas das vezes se encontra com ausência de ânimo, que muitas das vezes vive altos e algumas vezes baixos, que muitas das vezes não consegue manter de fato uma constância no Senhor, que por conta de alguma adversidade lá fora, desanimou, se enfraqueceu, não consegue mais caminhar. E o motivo disso acontecer são vários, são inúmeros motivos. E cada um sabe aonde o seu calo aperta, como diz o ditado. E não convém a mim comparar quais são as dores de um ou de outro, ou quais dores são menores ou maiores, de acordo com o que eu acho, porque só quem vive, de fato, sabe o que vive e a dor que sente. Amém? Por isso, a gente precisa também entender que em nenhum momento, irmãos, das Escrituras, Jesus nos disse ou nos garantiu que não passaremos por luta. Em nenhum momento Jesus nos prometeu isso. E aí eu fui para a Bíblia e encontrei o contrário. Parece que a gente, mesmo sendo escolhido, a gente é um povo que sofre. E Jesus nos deixa várias orientações sobre sofrimento em sua palavra. E eu separei aqui alguns textos, mas são inúmeros textos. Eu confesso que eu fiquei assustado. Mas em meio a esse susto meu, eu lembrei de algo que o Elino falou para mim, o Buja. Acho que ele está lá na comissão de finanças. E ele disse uma vez assim, eu com o coração muito atribulado, muito angustiado, eu me abri com ele e ele disse assim: Gessé, posso te contar uma coisa? Fala. Ele, eu amo problema. Aí você é louco? Eu estou fugindo dos meus, você está dizendo que ama problema? Ele falou, sim, eu amo problema. Eu corro para o problema e não corro do problema. Aí uau, isso faz muito sentido. Porque a palavra de Deus é isso que diz. Ele disse de uma forma dele, mas ele estava pregando ali para mim a palavra do Senhor. Porque são nos problemas, nas atribulações, nas tempestades que nós crescemos em Deus, que nossos alicerces são firmados em Deus. Eu nunca vi um testemunho de alguém que aprende a ser firmado em Deus somente na bonança. O cara que começou a carreira dele de trabalho e só foi aumentando o salário, foi aumentando o salário, foi aumentando o salário, e ele nunca soube o que é passar dificuldade. E se chegar um momento lá na frente, daqui 30 anos, que esse cara for demitido e passar alguma dificuldade, irmãos, vai ser um tombo enorme. Agora aquele que começou a ganhar e galgar e depois ele perdeu logo de fato o emprego, ou ele passou alguma necessidade, eu estou dando um exemplo financeiro, mas pode ser qualquer outro, ele começa a alicerçar e entender que, primeiro, que nem só de pão viverá o homem, quem cuida dele é o Senhor, quem provém as suas coisas é o próprio Deus, como o Ianon disse aqui, desde a salvação, a provisão vem de Deus, e ele começa a alicerçar, por conta da dificuldade, por conta da tempestade. Ele cria raízes. E essa árvore, então, não cai, irmãos. Ela balança. Ela quebra alguns galhos. Ela perde suas folhas. Ela é atingida por um raio. Ela é atingida por um forte vento. Muitas das vezes por uma enchente. Mas ela não cairá, pois suas raízes estão firmadas no Senhor. Amém?
Então eu quero te dizer, irmãos, você que está passando por este momento hoje, eu te entendo. Eu também passo por isso. Eu não sou um super-herói. Eu também tenho minhas dificuldades, eu choro. Eu tenho meus momentos difíceis. E que às vezes a gente pensa até em desistir. Já aconteceu isso com alguém? Alguém já pensou em desistir aqui? Porque eu já. E o que não me faz desistir é o Senhor Jesus. Amém? E eu quero que você se sinta bem com isso. Não se sinta em pecado por estar passando uma dificuldade nesta noite. Não se sinta em pecado por estar com a ausência do ânimo nesta noite, por estar triste. Deus não está olhando para você lá do alto com raiva de você. Deus te ama e quer você bem pertinho dele. Se você está um pouco longe, Ele quer que você se achegue mais a Ele, para Ele poder então nos abraçar e cuidar de nós. Amém? Então hoje nós vamos caminhar para esse reencontro, para essa aproximação com o nosso próprio Pai. Amém? Glória a Deus. Então vamos. Mas o que gera pecado dentro de nós sobre essa situação não é passar por ela, mas é permanecer nela. Quando eu disse que Deus não fica bravo, não fica triste, é com a posição do nosso coração. Porque se Ele olhar para o meu coração, para o seu coração esta noite, e encontrar um coração prostrado mediante a dificuldade, isso não agrada ao Senhor. Agora aquele coração que está assim, por certa vez, um tanto com a falta de ânimo, triste, cabisbaixo, com medo, mas ainda assim está buscando, ainda assim sabe quem é o Deus dela, quem é o pastor, reconhece a sua voz. Esse é o coração que Deus quer esta noite. É o coração que ainda reconhece a voz do seu pastor. Amém? Então, não podemos estar prostrados em meio à dificuldade. Precisamos estar ainda batalhando, com o escudo todo estilhaçado, com a espada não tem mais fio nenhum, machucado, mancando, mas ainda estamos aqui, Senhor. Nós queremos te servir, nós queremos combater o bom combate. Amém, irmãos? E aí eu cito alguns textos que vão falar sobre essas lutas no Senhor. Vocês não precisam abrir, eu separei os textos aqui em ordem, espero que eu consiga ler bem aqui. Romanos 5, 3 ao 4, diz assim, vamos lá. Romanos 5, 3 ao 4. E também nos alegremos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa a aprovação cria esperança. Viu, irmãos? E foi tudo que dissemos aqui. Isso não foi de uma experiência que eu tive, ou foi coisa da minha cabeça, isso é a palavra do Senhor. E aí, seguindo aí no próximo texto de Tiago, Tiago capítulo 1, do 2 ao 3, que diz assim: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que, quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Olha que extraordinário. E Tiago está dizendo que a gente precisa estar feliz por passar problemas e provações, porque isso nos resultará em perseverança. E aí mais um texto, Salmos capítulo 34, do 17 ao 20, diz assim, ó: quando as pessoas honestas chamam ao Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Ele os protege completamente. Nenhum dos seus ossos
é quebrado. Irmãos, que extraordinária essa palavra. O Senhor não vai nos livrar de passar por provações. Então a doença, quando tiver que vir, ela virá. O desemprego, muitas das vezes virá. A perca de um ente querido, ou qualquer outra situação, virá e resultará numa tempestade, irmãos. Mas o Senhor diz que devemos enfrentá-la com alegria, para que seja produzido perseverança. E o próprio Deus diz que Ele está cuidando de nós em meio a esta tempestade. Amém? E aí tinha um monte de outros textos aqui que falavam sobre provação, irmãos. É impressionante, parece que Deus falou assim, vocês são um povo escolhido também para sofrer, não só para salvação. Parece muito isso, mas glória a Deus por isso, porque no sofrimento nós produzimos perseverança. Glória a Deus. E por conta dessas adversidades, dessas lutas que sobrevêm sobre nós, trazendo essa ausência de ânimo, a gente tenta parar e abandonar tudo. Isso já aconteceu muitas das vezes comigo. E eu comecei a estudar um pouco da palavra e vi que isso é normal e aconteceram com homens de Deus na Bíblia também. E foram inúmeros casos que isso aconteceu. E aí então eu não me senti o mais indiferente de todos. Não me senti em pecado como que Deus querendo me punir o tempo todo. Mas eu me senti confortado em que eles viveram isso, eles saíram disso. E por conta disso eu também vou sair e vou caminhar em direção ao meu alvo, que é Jesus. Elias lá na caverna, triste, o cara já tinha vivido coisas extraordinárias em Deus, já experimentou do poder de Deus, e tem um momento que Elias, ele pede a própria morte, irmãos, de tão desanimado que ele estava, de tão triste com medo que ele estava, ele pede a própria morte. Olha isso. Pedro, que andava com Jesus para cima e para baixo, considerado um dos discípulos, chamado pelo mestre, ele chega o desânimo total ali, em volta daquela fogueira, ao ponto de negar o seu próprio Salvador, a quem ele dedicou parte de sua vida, ele nega. E a palavra vai dizer que depois que ele nega, ele vive uma vida, eu não queria estar na pele de Pedro depois que ele negou Jesus. Porque o que aquele cara devia estar se crucificando, se julgando, deve ter sido algo impressionante, dificilmente de suportar. Talvez um sentimento parecido com o de Judas, que não aguentou e então se mata. Eu acredito que pensamentos suicidas podem ter passado pela cabeça de Pedro naquele momento. Mas Pedro ainda tinha um estalo da voz do Senhor. E ele não estava com o coração prostrado, mas ele corre então em direção ao alvo dele. E ele é restaurado. E então chamado novamente de discípulo. Algo que ele tinha perdido por esse desânimo, por essa tempestade, por essa luta que tentou parar. E aí, irmãos, a missão aqui hoje é mostrar como podemos vencer então essa luta. Como podemos vencer então essa dificuldade. E só há um caminho exclusivo, que é através de Jesus. Não há atalhos, irmãos. Eu digo por experiência própria. Não há outro jeito senão através de Jesus, da nossa fé em Jesus Cristo. E aqui eu vou listar alguns pontos para a gente já encaminhar para o fim da palavra. Primeiro ponto, precisamos entender que essa luta é temporária. Irmãos, tudo vai passar, por mais difícil que esteja, é temporário, toda dor é por enquanto. Gessé, você não sabe o que eu estou vivendo de fato, irmãos, eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei a dor, eu não sei o que você tem chorado todas as noites pela madrugada, aquilo que tem feito você nem querer muitas das vezes levantar da sua cama. Eu não estou dentro da sua casa para saber, mas algo eu sei, isso vai passar. E a palavra de Deus que nos diz isso, em Salmos 30,
no capítulo 5 diz assim, ó: a sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar uma noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Glória a Deus por isso, irmãos. Nossa luta vai passar. Segunda coisa, que Deus nos chamou para essa missão e vida, e por isso Ele mesmo nos ajudará a completá-la. Quem te chamou não fui eu, não foi o pastor Renato, não foi a Jaque, nem o irmão Marcos. Quem pediu para o irmão Marcos estar à frente desse trabalho não foi a Wellen, foi o próprio Deus. E quando o próprio Deus chama, Ele mesmo se encarrega de cuidar, de prover, de abrir caminho, de sustentar, porque a obra é dele e não é de homem algum. Porque se for de homem, a primeira balançada de vento vai cair. E quando é de Deus, Ele sustenta. Você vai passar os seus momentos de dificuldade, você vai chorar, mas a alegria virá ao amanhecer. A tempestade está batendo, está escuro, mas logo no horizonte eu olho e vejo uma claridade, o sol raiando. Glória a Deus. E isso está escrito aonde, Jessé? Em Filipenses 1:6, que diz assim, ó: pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. O Senhor que começou a boa obra em minha vida, na sua vida, Ele ainda não terminou. Por isso essa história pode abrir novamente, irmãos, este livro e continuar escrevendo o livro da vida de vocês, porque não se encerrou. Terceira coisa, e para completar essa missão devemos ter bom ânimo. Para isso devemos identificar o que tem roubado a nossa fé, em ter a alegria e o prazer de servir o Senhor. O que tem drenado esse ânimo nosso? O que nos fez chegar a este momento de desânimo, de dificuldade, de tristeza? Precisamos identificar onde caímos, aonde deixamos de servir com amor, aonde deixamos de ter aquela alegria, aquela predisposição, e que quando fala, gente, vamos, ah, mas nem falei ainda, não, mas eu sei que é para servir a Deus, eu estou aí, e precisamos identificar onde isso passou em nossa vida, e o que temos priorizado e botado no lugar de Deus, para então sermos restaurados no Senhor. Precisamos estar cientes de que nosso ânimo está totalmente ligado à nossa mente. Olha isso, irmãos, pois tudo que entra na nossa mente, entra na nossa vida. Cara, isso é uma realidade. A palavra de Deus vai dizer que as coisas começam aqui. A mente do ser humano ela é perigosa. O coração do homem é perigoso. Uma vez eu vi um vídeo extraordinário de assustador. Não recomendo ninguém ver um vídeo daquele, em que era uma cirurgia, e o homem tirava um objeto não identificado da barriga de um paciente. E quando ele tirava, aquilo que parecia ser pequeno, era algo muito grande, irmãos. É algo assim, de incomodar, de ver de tão grande o que tinha dentro dessa pessoa. E eu falei, como essa pessoa conseguia conviver com isso? Imagina o incômodo que isso lhe causava. E aí a frase dessa pessoa, mediante esse vídeo, diz: se você acha assustador o que se criou dentro do organismo desse homem, mais assustador é o que se cria na mente do homem. Porque essa mente, ela governa os nossos pensamentos, e o que entra na nossa mente, entra na nossa vida. Por conta disso, irmãos, uma frase muito forte, impactante para a minha vida, espero que seja agora de fato impactante para a sua vida. Não podemos fazer de nossas crises o nosso devocional. Uau, isso é extraordinário, irmãos. Quantas vezes eu fiz das minhas crises o meu devocional?
As minhas dificuldades, eu fiz questão de repeti-las e lembrá-las ao decorrer do meu dia. Os problemas que eu tive com alguém, eu fiquei fazendo questão de dar lugar para ele invadir a minha mente e criar diversos caminhos, o que foram me minando, puxando esse ânimo do Senhor e me levando então ao desânimo. Temos que tomar muito cuidado para não fazer de nossas crises o nosso devocional. Aquilo que você fica repetindo toda hora, aquilo que você está sempre aqui diante de Deus orando pela mesma coisa, você está fazendo disso o seu devocional. E isso vai drenar a sua energia, isso vai drenar a sua fé, isso vai drenar o seu ânimo, a sua força, o seu vigor. E quando você menos esperar, você vai estar prostrado diante da dificuldade. E não é isso que Deus quer de nossas vidas esta noite, amém? É Cristo quem nos dá a paz. João 14, 27, diz assim: deixo com vocês, olha Jesus falando, deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo dá, não fiquem aflitos e nem tenham medo. Essa paz, ela não vem de um homem, essa paz vem do próprio Deus para as nossas vidas, e é essa paz, por meio da fé, que nos fará então retornar, sair desse lugar em que estamos prostrados, olhando firmemente para o Senhor, e lançar fora todo medo, todo desânimo, tudo aquilo que não provém do Senhor, para continuarmos então a nossa carreira, a nossa missão. E cada um sabe da sua missão específica aqui esta noite. E nós não vamos parar. Amém? Resistir a este momento nos trará uma recompensa eterna. 2 Coríntios 4, do capítulo... Vamos lá, 2 Coríntios 4, capítulo 4... 2 Coríntios 4, do versículo 17 ao versículo 18, diz assim, ó: e essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Olha isso, irmãos, essa pequena e passageira, rápida aflição, não se compara àquilo que vamos receber quando passarmos por ela. Será algo eterno. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Glória a Deus, nós te amamos, Pai. E 8, finalizando, irmãos, diz que Cristo venceu o mundo. E devemos saber que a única forma de compartilhar desta vitória com Ele, para podermos vencer as nossas lutas, é por meio da fé. Não há outro caminho, não há uma fórmula mágica, mas também não há dificuldade. É simplesmente acessar a vitória de Cristo na cruz por meio da fé. Gessé, então é simples assim? Eu estou me martirizando, eu estou jogado, eu estou chorando, eu estou preso aos meus problemas, minhas dificuldades, o meu desânimo, e você diz que com uma única palavra é possível sair desse lugar de escuridão, a qual eu vivo há anos, ou há meses, ou alguns dias, ou até mesmo horas. Se você está com o coração aflito, mediante algo que você passou hoje, há uma saída, e se chama fé. Em que, Gessé? Em saber que a palavra de Deus, em João 16, 33, que lemos no início, diz que essas coisas eu tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa luta Deus já venceu. Jesus já venceu, já fez tudo o que precisava ser feito. E agora só precisamos agarrar isso, tomar posse disso por meio da fé. E aí então, levantar e continuar caminhando. Irmãos, não parem de caminhar.
Se tem um título para a mensagem, na hora de editar ali, é Aguente Firme. Aguente firme essa noite, irmãos. Eu sei, não é fácil, mas o Senhor está contigo. A palavra de Deus vai dizer, quando Pedro ele sai do barco para andar sobre as águas com Jesus. Os irmãos lembram dessa passagem? Jesus vem em meia-noite, e eles acham que é um fantasma e têm medo, e começam ali a razoar entre um e outro para quem seria. E aí, por esta dúvida pairar, e este medo pairar, Jesus fala assim, então vem. Está duvidando, Pedro? Vem. E Pedro sai, então, do barco, começa a caminhar sobre as águas, e a palavra de Deus vai dizer que ele tem medo, porque as ondas eram grandes, e o medo toma conta da vida de Pedro, e ele começa então a afundar. É exatamente o que acontece conosco, irmãos. Só que a palavra de Deus, olha que algo maravilhoso, vai dizer que imediatamente Jesus estende a mão. Pedro não precisou se afogar, gritar, espernear, chorar por anos e clamar. Imediatamente Jesus estende a mão. O Senhor está vendo a tua luta, Ele tem acompanhado e te sustentado. E no momento certo, Ele estenderá a mão. Amém? Vamos finalizar lendo 1 Coríntios 10, 13. Eu vou pedir para os irmãos que abram 1 Coríntios 10, 13. Glória a Deus. Nós te amamos, Pai. Obrigado, Senhor, por não me abandonar, Senhor, em meio ao desânimo, Pai, em meio ao desespero, ao medo, Pai. O Senhor não me abandona e imediatamente estende a sua mão e me puxa para cima, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Diz assim, ó, as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Irmãos, o Senhor não botou nenhuma luta aqui sobre ninguém esta noite que nós não pudéssemos suportar. E a palavra vai dizer que, ainda que esteja difícil, o Senhor, em meio a esse processo, nos enche de poder para que a gente possa, então, suportar e prosseguir o caminho. Então, mais uma vez, antes de orar, fique de pé no seu lugar, irmãos. Aguente firme. Eu vou finalizar lendo uma frase do Spurgeon, acredito que os irmãos conhecem, que diz assim: alguns de vocês podem estar em grande agonia de espírito, uma angústia de que nenhuma criatura companheira pode lhes libertar. Vocês são pobres, pessoas nervosas das quais os outros frequentemente riem. Posso lhes assegurar que Deus jamais rirá de vocês. Ele sabe tudo sobre essa sua triste queixa. Então, os encorajo a irem até Ele, pois a experiência de muitos de nós nos ensinou que o Senhor gracioso é cheio de compaixão. Amém? Vamos orar neste momento. Senhor, graças te damos, Pai, esta noite, Deus. Obrigado, Pai, por compartilhar mais da Tua palavra aqui esta noite, Pai, a começar pela minha vida, Senhor Deus. Pai, eu entrego em Tuas mãos, Pai, a minha vida, e peço ao Senhor, sempre que preciso, Pai, a restauração do meu ânimo, da minha força, para que eu continue a caminhar, Senhor Deus. Eu não quero parar no meio do caminho, eu não quero me prostrar, Senhor, em meio às dificuldades, à tempestade, Senhor Deus. Por mais que muitas das vezes eu tenha medo, e ande devagar, Senhor, mancando, mas eu quero continuar caminhando, Senhor.
e eu sei que o Senhor nos ajudará. Esta noite, Senhor, a sairmos deste lugar de escuridão, Pai, e não iremos mais nos prostrar perante a dificuldade, a tempestade, mas estaremos juntos, Pai, com o Senhor, caminhando para a eternidade, pois foi o Senhor quem nos chamou, não foi homem algum, Senhor. Por isso nós reconhecemos o seu chamado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, desenterre hoje os dons e talentos que foram enterrados, Pai, por conta de alguma circunstância, alguma briga familiar, alguma briga ministerial, alguma perda de um ente querido, alguma doença, Pai. Senhor Deus, o Senhor não está irado conosco, Pai, isso nos dá alegria em saber, Senhor Deus, porque nada do que fizermos pode nos separar do amor do Senhor, nem altura, profundidade, nada, Pai, muito menos principados e potestade, e é na mão desse Deus que estamos hoje, nos largando, Senhor Deus, como uma criança, Pai, que pula de uma altura em direção ao colo do seu pai, sabendo que está segura, não tendo medo da altura, pois está pulando no colo do seu pai, o provedor. Assim hoje, nós nos lançamos no Senhor, Pai, sabendo que o Senhor nos segura e não nos solta jamais, Senhor Deus. Queremos continuar caminhando, Senhor Deus, nos ajude a aguentar firme, Senhor, no dia que a tempestade vier, no dia que o dia mau vier, que as tribulações se voltarem contra nós, contra a nossa casa, que os principados e potestades começarem a se alvoroçar contra nós, Senhor, nos ajude, Senhor, estende a tua mão imediatamente e nos puxa novamente, Pai, pois não fomos criados para vivermos desanimados, fomos criados para ter bom ânimo no Senhor. Por isso hoje, Pai, nós erguemos nossas mãos aqui, Pai, como igreja, e pedimos ao Senhor, derrama sobre nós bom ânimo, Senhor Deus. Queremos estar animados, sorridentes para servir ao Senhor, Pai, e temos acessado isso agora por meio da fé de que o Senhor venceu o mundo, e não há nada mais que eu precise fazer, apenas ter fé no Senhor, Pai. E sejamos agora, irmãos, seja agora restaurado o teu bom ânimo, seja agora restaurada as tuas forças agora em nome de Jesus, seja restaurado agora, você irá caminhar, você não irá mais se prostrar, você não fará mais das suas crises a sua devocional, você não repetirá mais elas, você largará os seus pecados de estimação e caminhará num propósito, um dia de cada vez, em direção ao alvo que é o Senhor Jesus. E o Senhor a quem chamou e começou essa boa obra, Ele não terminou, e Ele nos sustentará até o dia da sua chegada, aonde Ele dirá: vinde benditos do meu Pai. Glória nós te damos, Senhor, muito obrigado por esta noite, Pai, noite extraordinária para a minha vida, Senhor, para a vida de cada um que está aqui, Pai. Assim nós oramos e agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor Deus. Irmãos estão liberados para irem, vão em paz.